Estamos de volta com mais informações do Fluminense neste sabadão aqui no canal do Lessa. Amanhã, Fluminense e Santos, Santos e Fluminense na Vila Belmiro, inclusive ingressos esgotados para o setor visitante. Situação semelhante à que aconteceu também no ano passado, quando, antes mesmo ali na véspera do jogo, já não tinha mais ingressos disponíveis. Torcida tricolor vai marcar presença na Vila Belmiro num jogo importantíssimo que pode significar, quem sabe, uma reabilitação ou pelo menos um alívio nesse momento de pressão, de tensão e de crise do time dentro do Campeonato Brasileiro e também por Libertadores, né? Porque daqui a pouquinho tem mais jogo na Libertadores, semana que vem já tem estreia na Copa do Brasil, então o resultado diante do Santos pode impactar bastante. E a gente também terá pela frente um Neymar que, segundo informações dos colegas lá de Santos, está vindo para esse jogo como se fosse uma final de campeonato, porque na visão deles, uma vitória pode significar, aliás, uma vitória com uma boa atuação do Neymar pode fazer ele se aproximar, talvez, quem sabe, de um lugar na Copa do Mundo, na lista de Carlo Ancelotti. Não sei se essa é uma boa notícia, né? Porque, enfim, quando a situação está complicada, né? Quando você está em crise, tudo parece jogar contra, né? Só falta agora também o Neymar jogar tudo que não tem jogado justamente contra o Fluminense. Alguém duvida disso? É claro que não, mas tomara que não aconteça, tá? Vou trazer informações sobre a provável escalação do Fluminense para esse jogo a partir de agora. Você pode deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Estou gravando de novo com a camisa da Itália, porque ontem à noite estava em casa, sei lá, acho que saí para fazer alguma coisa pontual, coloquei essa camisa, aí hoje saí novamente, peguei a que estava na reta, então não reparem, foi só porque foi o mais fácil, tá? Vamos lá. Sobre escalação. Mais cedo, o jornalista Vender Casagrande publicou um provável time titular do Fluminense que está batendo com o que eu tinha escutado, mas ainda faltava confirmar ali 2 jogadores. E é uma escalação muito diferente e, diria para vocês, necessária. Uma possibilidade que a gente levantou aqui nesses últimos dias, que poderia significar uma mudança mais radical do Zubeldia, inclusive contra aquilo que ele mesmo projetava e até desejava, né? O Rafael Siqueira trouxe a informação para mim, isso foi, se eu não me engano, ainda na véspera do jogo de quarta-feira contra o Rivadavia, sobre a possibilidade de ele escalar 3 volantes. E eu não cheguei a aprofundar a gente não chegou a aprofundar essa apuração, mas o que ele ouviu foi que o Zubeldia passou a considerar essa possibilidade, mesmo não sendo a formação que mais o agrada, mesmo não sendo a escolha principal, tá? E parece que vai sair do papel. Diante das atuações ruins, diante do desempenho ruim de alguns jogadores, finalmente ele vai abrir mão das suas preferências e talvez mande a campo um time com 3 volantes, com o Alisson entrando na equipe. Isso eu até reforcei que ele precisava neste momento de fazer mudanças mais firmes, porque se a coisa saiu, ele perdeu o controle, vamos colocar dessa forma, porque claramente após a coletiva de quarta-feira, a gente viu um Zubeldia ali perdido, sem saber o que fazer para resolver de cara essa situação. Então não adianta você ficar repetindo erros ou padrões que no momento não estão dando resultado, que não estão fazendo o time recuperar um rendimento. Você tem que fazer algo diferente. Você tem que fazer alguma coisa que realmente possa ter um impacto tático no time o suficiente para... O que eu penso neste momento? Se os jogadores caíram tecnicamente de rendimento, se o time tecnicamente não está bem, ele pelo menos tem que competir, ele pelo menos tem que correr. E aí vamos lá, para manter o Savarino no time, não tem como jogar com o Ganso, isso é uma loucura. No momento é uma loucura. Os dois, o Ganso é porque não entrou em forma esse ano ainda. É um jogador que até o momento não conseguiu competir em alto nível, isso é um fato para mim. E o Savarino, desde a parada para a data FIFA, ele não está bem fisicamente. O Savarino, quando eu digo bem fisicamente, é jogar 90 minutos, por exemplo. A gente viu como foi o segundo tempo do Savarino contra o Rivadavia. Estava morto em campo. Então, se você coloca esses dois juntos no time titular, você perde força, você perde competitividade no meio de campo.
Não tem jeito. Então, essa opção do Zubeldia é uma oportunidade que ele tem de manter o Savarino no time e aí escalar um meio de campo que vai conseguir combater maior, que vai deixar o time um pouco mais equilibrado, né? Com 3 volantes. Se vai dar certo ou não é outra história. Mas tinha que ser feito alguma coisa e ele está tentando algo diferente. É um sinal positivo. E mais mudanças, porque essa provável escalação tem Fábio, Guga no lugar do Samuel Xavier. Aí eu acho que é uma coisa que também tem uma situação, é uma opção física, na minha opinião, não é técnica, é por questões físicas, assim como foi o James na quarta-feira, é o Samuel Xavier. Não acho que o Samuel está perdendo a vaga para o Guga. Tá? Então Guga, James Freitas e Arana de novo na lateral. Essa aí eu acho que é opção técnica. Eu acho que o Arana está ganhando a vaga do René. Não sei se definitivo, mas neste momento diria que ele está ganhando a vaga do René. Aí o meio de campo entraria Bernal e entraria o Alisson, lembrando que o Martinelli está suspenso. O ideal, claro, era ter Martinelli e Hércules. O Hércules, que poderia ser uma dúvida, ao que parece está recuperado. Então o Hércules vai para o jogo. Então a gente teria Bernal, Alisson e Hércules. Esse tripé de volantes. Sem Nonato e sem Martinelli, você perde a opção no banco de reservas. Não tem muito o que fazer. Aí tem o Otávio no banco. Tá? E aí o ataque, outro que parece ter perdido realmente a posição, é o John Kennedy. Joga o Castillo. Deve jogar Castillo com Serna e com Savarino. Esse deve ser o time do Fluminense que vai enfrentar o Santos. Na minha opinião, o Zubeldia acerta. Essa escalação, ela exige automaticamente presença dos volantes no ataque. Hércules e Alisson vão ter que participar dessa criação. O Alisson é um jogador que ele era atacante, ele começa a carreira como um ponta, né? E depois ele vai mudando, vem para o meio. No São Paulo se encontra nessa posição e deu certo. Então vai exigir muito do Alisson e do Hércules no apoio, porque senão o time ele fica totalmente sem a criatividade, ele fica dependendo apenas de atacantes que vão acabar ficando isolados na marcação e aí você não tem jogo. Né? Você não consegue criar superioridade, você não consegue realmente dificultar a vida do sistema defensivo adversário, porque você vai atacar com 1, 2 ou 3. Então os volantes têm que chegar. É um teste válido, o Fluminense jogou a Copa do Mundo de Clubes assim no ano passado com o Renato Gaúcho e diante da queda brusca de desempenho de muitos jogadores, principalmente no meio de campo, se faz, no meu entender pelo menos, eu acho que o Zubeldia está tomando uma atitude, é aquele negócio, né? A água começa a bater na bunda, a pressão aumenta, amigo, e aí tem que rebolar, não tem jeito, é o que ele está fazendo, tentando encontrar uma solução diferente. Se vai dar certo ou não, e só o tempo vai dizer, a gente vai ter que esperar para ver. Mas essa deve ser a escalação do Zubeldia, com muitas novidades para o jogo deste domingo na Vila Belmiro. Para a gente fechar aqui rapidinho, hoje a gente teve lá em Laranjeiras mais um protesto da torcida do Fluminense contra a diretoria, né? Torcedores levaram cartaz, estiveram ali, fizeram uma concentração na São Salvador, depois caminharam até Laranjeiras. Não foi um protesto que contou com muita gente, mas alguns torcedores foram democraticamente protestar na frente do clube. A gente, como sempre, a reportagem do Jornada marcando presença, acompanhando. Afinal de contas, é o nosso dever jornalístico, né, estar presente e entender o que o torcedor está querendo, entender o que o torcedor está pedindo. Então a gente registrou aí essas imagens de hoje, desse protesto lá em Laranjeiras. E claro, qualquer desdobramento, já tivemos no CT aquela Teixeira essa semana, protesto com torcedores, membros de organizada, falando com jogadores, falando com diretoria, né, inclusive com jogadores à saída do treinamento, agora um protesto voltado mais para a sede social em Laranjeiras, e eu acho que o torcedor, o torcedor está no seu papel, né, desde que de forma ordeira, pacífica, né, sem extrapolar limites, tem mesmo que protestar, demonstrar a sua insatisfação com o momento atual e com as atitudes recentes tomadas pela diretoria. Fechou, pessoal? É isso, a gente volta com o nosso pré-jogo a partir das 6 da manhã, como sempre, aqui no canal do Leste, trazendo tudo para vocês de Fluminense e Santos, Santos e Fluminense, lá na Vila Belmiro. Não esquece de sair, deixar aqui o seu like. Tamo junto, valeu!